fez de novo. Eu sou o senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje vamos comentar um pouco sobre a vitória do Santos em cima do Corinthians nessa noite da quarta-feira, em que o Santos venceu o Corinthians por 3-1 e, obviamente, pela surpresa, pelo algo inesperado, por algo que ninguém imaginava, o vídeo vai ser comentado. Eu gostaria muito de comentar em cima do vídeo do Cross, mas o Cross fez um vídeo de 7 minutos totalmente estático, sem falar nada durante 7 minutos. Acho que no final do vídeo eu ainda vou demonstrar aqui pra vocês como que foi. Não vou reagir aos 7 minutos, não sou nem maluco. Mas gostaria de ter alguns comentários em cima do que ele possivelmente fosse falar, mas já que ele não se propôs a isso, eu acho que só ficou realmente decepcionado com o Corinthians. Eu vou trazer aqui uma matéria do Lance, comentando um pouco sobre a vitória, e aí a gente comenta situações em cima. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal para ajudar. Bora pro vídeo. Matéria do Lance, escrita acho que por uma pessoa deve ter escrito, a outra deve ter revisado, ou as duas se escreveram, né? Juliana Yamaoka e Ulisses Lopresti. Assim, então os dois como os redatores, acredito eu. E aspas para a matéria, né? Santos atropela Corinthians, e aspas, irreconhecível, e resgata crime de alçapão na Vila Belmiro. Peixe conquista a terceira vitória em clássicos nesta temporada. E Zé Rafael marca o primeiro gol, que é o lance da imagem do lance do primeiro gol. Pô, fico muito feliz de ver realmente o Santos vencendo um clássico, que eu acho que isso acontecia já há muito tempo. Situações como o Santos se encontra numa situação terrível no Campeonato Brasileiro. Acho que essa vitória foi muito importante justamente para poder enfrentar os próximos desafios que assim estão a seguir. Para o Corinthians, isso fica uma impressão um pouco ruim, apesar do time estar totalmente misto. Se percebe a sua dependência do Hugo Souza, já que o goleiro reserva que foi posto no lugar do Hugo é um moleque de, sei lá, 20, 21 anos. E não se consegue se sustentar muito bem. O primeiro gol que ele tomou foi em cima dele, uma bola totalmente defensável, apesar da velocidade, mas foi defensável, e o goleiro só aceitou. Então não consegue passar a confiança que deveria passar e não consegue talvez transparecer um bom jogador, e isso eu acho que não é o momento ainda de você cobrar isso de um moleque de 20, 21 anos. É óbvio que vai ter falhas, é óbvio que vai sentir um pouco o jogo, principalmente num clássico. E você estrear no profissional num clássico, por mais que o Santos esteja abaixo da coisa, abaixo, não ia falar abaixo da realidade, mas abaixo do desempenho normal. Clássico é clássico, e você jogar o moleque de goleiro estreia no clássico é totalmente jogar ele na fogueira. Então acho que o Corinthians precisava realmente pensar num goleiro reserva mais experiente pro Hugo Souza do que um garoto de 20, 21 anos. Realmente você queimar um garoto que poderia, assim, que pode muito bem desempenhar melhor no futuro. E isso a gente tem até o exemplo do Brazão. O Brazão, quando chega no Santos, era totalmente questionável, dada a sua idade mesmo. Se eu não me engano, o Brazão atualmente tem 24 anos. E assim, muito se questionava, muito se pensava se realmente era um bom momento da atuação. Mas dada a situação em que o João Paulo se machucou, não tinha como fazer, o Brazão agarrou a oportunidade, teve uma sequência inicial péssima. Eu acho que, se eu não me engano, foi na Série B, eu não me lembro se foi na Série B ou no Paulistão. Mas teve um início muito ruim, a papo de se pensar de contratar outro goleiro, mas depois ele se firmou. Então, só que a situação do Corinthians é totalmente diferente, que tá numa Série A, são confrontos muito difíceis, e você vai depender totalmente de um goleiro, que no caso é o Hugo Souza, só que quando ele não puder jogar, a situação fica totalmente caótica. Seguindo aqui com a matéria, o Santos não tomou conhecimento do Corinthians no clássico realizado nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o alvinegro praiano venceu a partida por 3-1. O Peixe resolveu o jogo em uma atuação de gala, apesar da ausência de Neymar, e marcou 2 gols na primeira etapa, com Zé Rafael e Barreal, e no segundo tempo ampliou com Roleiser. Ranieri diminuiu para os visitantes. Com o resultado,
o time da Baixada Santista se afastou da zona de rebaixamento e abriu 6 pontos de vantagem para o Vitória, o primeiro time do Z4. Já o Corinthians estacionou na tabela e ficou em 12º lugar com 33 pontos. Analisando um pouco sobre o jogo em si, o Santos realmente teve um volume de jogo muito maior do que o Corinthians. A gente até estranha em analisar esse jogo pensando, cara, como assim o Santos tá realmente pressionando muito bem o Corinthians? E óbvio que esse gol do Zé Rafael no começo do jogo, assim, desencadeou um jogo muito mais fácil para o Santos, porque tava com uma carinha de ou um empate ou vitória do Corinthians esse jogo, justamente porque o Santos perde muitas oportunidades de fazer gol. Só que como o Zé Rafael conseguiu brilhantemente abrir o placar e fez uma excelente partida, meio que facilitou toda a situação e todo o jogo pro Santos, que teve realmente o apoio da sua torcida na Vila Belmiro, apesar de que eu não caio muito nessa de alçapão da Vila, porque o Santos já em 2023 caiu na Vila, então não sei se isso me ilude mais. Porém, a gente percebeu que a Vila realmente apoiou o time e o time correspondeu muito bem, pelo menos no primeiro tempo, em que depois, com um lance brilhante do Barreal, ampliou o jogo, ampliou os gols e fazendo o segundo gol, um golaço, que na minha opinião, não vou dizer que era uma bola defensável, mas eu acho que o goleiro poderia ter se posicionado um pouco melhor, mas é aquele fator de experiência. Quando o goleiro não tem muita experiência, gols assim vão realmente acontecer. Mas, assim, no primeiro tempo eu achei brilhante por parte do Santos, só que no segundo tempo eu percebi uma parte defeituosa que na hora que o Santos buscava peças de reposições para atuar, não estava encontrando bons jogadores. E o Corinthians, por mais que tivesse com o elenco um pouco defasado, conseguiu ter peças de reposição muito melhores. A gente deu para perceber também que se Garro e Memphis Depay tivessem começado desde o início, o jogo seria totalmente diferente. E o que eu fiquei mais preocupado foi com o Vojvoda não realizando as trocas no tempo hábil. Deu basicamente uns 25 minutos e ele ainda não tinha realizado as trocas. E o Santos realmente precisando dessa peça de reposição para poder continuar enfrentando com alto nível o Corinthians, coisa que infelizmente não aconteceu. E o Corinthians teve um volume maior no segundo tempo, diminuindo o placar com o Ranieri. O Laser faz o terceiro gol e o Ranieri vai lá e já diminui logo em seguida. Então se tornou uma situação em que o Corinthians começou a pressionar muito mais o jogo no segundo tempo, pelo menos parte do final, e o Santos apenas se defendendo da maneira que podia. O Corinthians até teve uma bola na trave e essa situação poderia ter ficado muito pior caso o Corinthians conseguisse o segundo gol. Então a minha análise sobre o jogo no geral é que o Santos precisa tomar mais cuidado com essa intensidade no primeiro tempo e de repente decair muito no segundo tempo, que às vezes um placar que você, entre aspas, garante no primeiro tempo pode ser facilmente convertido no segundo tempo, e a gente tem visto vários times conseguindo fazer isso com muita facilidade. Então é a única assim, dica que eu dou para o time do Santos, e eu gostaria mesmo que o Vojvoda tivesse uma percepção do campo mais rápida. Ele demora muito para entender o que está acontecendo e isso pode ser fatal para o time alvinegro. Analisando um pouco sobre a tabela, muitas rodadas já aconteceram ontem e algumas ainda vão acontecer, mas frisando mais o Santos chega aos 31 pontos e fica 6 pontos do Vitória, que ainda vai jogar, tem um jogo hoje contra o Bahia, mas caso perca, o Santos se mantém com esses 6 pontos, e isso é muito bom para o próprio time, para poder não ficar se preocupando tanto com a zona de rebaixamento, se preocupar com os times da frente, já que a diferença de pontos do Santos, que é 16º, para um Bragantino, que é o 10º, são 5 pontos. Para um Corinthians, 2 pontos, que é o 12º. Então, dá realmente para você olhar para cima, já que praticamente uma vitória muda totalmente. Que caso o Santos ganhe e o Corinthians perca, o Santos vai a 34 e o Corinthians permanece com 33. Então, o Santos já sobe lá para cima e fica mais tranquilo na tabela. Então, eu acho que o foco é esse, o foco é pensar numa vitória pro próximo jogo e aproveitar, né? Porque quando chegar numa situação que é do começo de novembro, já tô até frisado isso, que vai ter o famoso confronto Palmeiras-Flamengo e Palmeiras de novo. E outra, ontem o Palmeiras apresentou um excelente futebol contra o Bragantino, o Flamengo contra o Botafogo, a gente percebe que o nível desses dois times está totalmente acima. E eu não vou esperar muita coisa do Santos contra desses 9 pontos a se disputar.
e de repente não conseguindo nenhum ponto. Tem gente que fala, pode ser que ganhe um ponto, pode ser que ganhe um jogo ou outro, mas cara, a realidade que deveria acontecer é o Santos perder os 3 jogos. Então, toda essa situação que se encontra o time do Santos é bem peculiar e bem perigosa, caso o time não consiga angariar ou conseguir os pontos necessários nesses jogos que teoricamente são mais fáceis. Porém, no Brasileirão, hoje em dia, ninguém é mais bobo, né? Até os times que estão lá embaixo, praticamente já rebaixado, igual o Sport, consegue arrancar alguns pontinhos ainda dos times que dão aquela bobeada. Por isso que o Santos, eu acredito que o Santos deveria realmente se preocupar com toda essa situação. E para finalizar, eu queria mostrar aqui para vocês, essa é a imagem do thumb que o Cross utilizou no seu canal do vídeo do 10º. E o vídeo como um todo, eu achei que pelo menos ele teria comentado alguma coisa, xingado alguém. Mas o vídeo é quase 8 minutos dele só olhando para a câmera, piscando e não falando nada, justamente com essa cara de palhaço, porque toda essa situação do Corinthians é algo muito ruim. Perder um clássico contra o Santos logo agora e numa situação que você precisa ter um ânimo pro time para uma decisão de Copa do Brasil, isso fica realmente complicado pro time do Corinthians e também no Brasileirão, como a gente viu no vídeo anterior, no slide anterior, né? O Corinthians está apenas 2 pontos do Santos, que é o primeiro time além da zona de rebaixamento. Então isso tudo pode preocupar um time igual ao do Corinthians, caso tenha uma sequência ruim de derrotas e os outros times que estão abaixo comecem a vencer nessa etapa final do Brasileirão. Esse foi o vídeo que eu resolvi fazer, um pouco da análise do jogo do Santos contra o Corinthians. Eu acho que foi um excelente jogo e um excelente clássico para se apreciar. Obviamente, para você que é corintiano, só te resta o choro e as lágrimas, enquanto você que é santista realmente tem que comemorar essa vitória, porque é uma vitória muito importante nessa situação de etapa do Campeonato Brasileiro. Eu fico muito feliz por ver o Santos ganhando e ganhando bem, não dependendo de peças carimbadas estilo Neymar ou coisa parecida, e gostaria, óbvio, que o Vojvoda utilizasse mais os moleques da base, pô. Bom Tempo, Robinho Júnior entrou ontem e conseguiu dar um equilíbrio maior pro time lá no ataque. O Bom Tempo não teve uma boa participação, mas eu acho que isso é questão de ritmo de jogo, já que ele ficou um tempo fora. Eu gostaria realmente que o Vojvoda tivesse esse olho, um carinho maior para os moleques da base, porque realmente o Santos já é característica isso, e isso pode ajudar o clube muito no futuro. Sobre o Campeonato Brasileiro eu já disse que aqui tá muito difícil, e sobre o vídeo eu acredito que assim já está bom. Mas o que você achou, o que você pensa? Deixe seu like, peço por favor que você deixe seu like. Comenta aí o que você achou desse confronto entre Corinthians e Santos. Compartilhe o vídeo caso você queira. E por último, se inscreva no canal para ajudar, porque a gente está crescendo. Aos pouquinhos estamos subindo. Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!